Bem, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, o sacrifício mais agradável a Deus. Eu escrevi errado aqui em cima, mas tudo bem, não faz mal. Hoje a luzinha está certa, né? Não está errado, mas tudo bem. Faz de conta que está tudo certo. A gente falha às vezes, ou quase sempre. Bem, vamos lá. Vamos fazer a nossa preparação. Convido a todos para fecharem os seus olhos, possam se sentar confortavelmente. Fazer uma conexão com a espiritualidade presente. Que nós possamos nos desligar do nosso dia, de como foi a nossa semana, dos nossos problemas, das coisas que mexem com a nossa emoção. Que nesse momento nós possamos estar concentrados e atentos à prece, a essa ligação importante que nós fazemos com a espiritualidade e com Deus. E assim nós vamos agradecendo a presença dos nossos mentores, nossos anjos da guarda, esses irmãos queridos que estão conosco desde longa data, nos guardando, nos incentivando, nos protegendo, nos inspirando, nos auxiliando sempre que nós damos abertura, que nós nos lembramos deles, pedimos ajuda. Sentimos a presença dos mentores dos lares de cada um, esses irmãos que cuidam de nós, fazem o possível para manter harmonizado a nossa casa, o nosso lar. Vamos sentindo a presença dos espíritos amigos, do Espírita Soul, que nos auxiliam nesse trabalho, nos inspiram. E vamos sentindo a presença das equipes de limpeza, de higienização, de harmonização, representados pelos índios Itapurãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sodomia, esses amigos que vão passando por todos os ambientes da nossa casa, desde a entrada, passando por todos os cômodos, limpando, higienizando, retirando formas, pensamentos, miasmas, negatividades, purificando com suas ervas, com seus incensos, queimando todas as negatividades, deixando tudo muito limpo, tudo muito claro, todos os ambientes preparados para essa visita especial que nós trazemos todos os domingos à noite. Vamos assim nos ligando a Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus cruzados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra todo e qualquer mal. E assim de fora a gente vê uma cúpula, vê a nossa casa protegida, envolta em muita luz. Do alto um farol reluzente, uma bandeira hasteada, para que a espiritualidade saiba que naquele momento está acontecendo naquele local o Evangelho. Se faça presente junto com os irmãos que têm a necessidade de esclarecimento, tanto quanto nós. E assim sentimos a presença de professor Eurípides Barçanufo, de Emmanuel, suas falanges espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, e assim nos ligamos àqueles irmãos que dedicaram a sua vida para que hoje pudéssemos estar aqui falando de Jesus, falando da sua vida, dos seus exemplos, esses irmãos apóstolos que sacrificaram a sua vida em prol de
exemplos transformadores para a humanidade. Nos ligamos a Paulo, Maria de Magdala, irmãos que dedicaram a sua vida ao Cristo, sua transformação moral. E vamos saudando a nossa mãe, Maria de Nazaré. Vamos sentindo o seu calor, o seu carinho. Vamos chegando bem perto dela, sentindo o seu abraço. E ela nos leva até o seu Filho Jesus. E agradecemos ao Mestre por tudo que somos, pelas oportunidades de transformação que nós temos, por sermos conhecedores da Boa Nova. Que ela possa nos renovar no nosso dia a dia. Que possamos ser melhores do que ontem. Que possamos auxiliar os nossos irmãos de jornada. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida. Por estarmos aqui juntos, reunidos em seu nome, com saúde, com vontade, apesar de todos os tropeços que a vida nos dá, e gratos por tudo que nos oferece, tudo que somos, tudo que temos. E assim agradecemos do fundo do nosso coração, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje vou aqui no esforço, viu? No esforço. Na paciência de vocês também. Muita chuva, a internet fica instável e aí a gente tem que se desdobrar, não é mesmo? Bem, espero que todos estejam bem. Uma boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos falar quais são os sacrifícios ou o sacrifício mais agradável a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 7 e 8. Um item bem curtinho, bem pequenininho, mas tem muita coisa bacana para a gente falar sobre ele. Vou baixar um pouco o som aqui. E vamos lá, vamos ler primeiro o item 7, quem tiver com o Evangelho na mão. E ele diz o seguinte, uma passagem de Jesus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão. E depois virá. O que Jesus nos recomenda fazer nesse trecho? Que antes de reverenciar a Deus, com os nossos atos, os nossos sacrifícios, que nós temos que ir até o nosso irmão. Que nós nos reconciliemos com esses irmãos ao qual nós temos desavenças. Antes de fazer qualquer tipo de sacrifício em reverência ao Pai. Muitas vezes a gente faz muita coisa em nome de Deus. Comete alguns atos em nome de Deus. Como se isso fosse abrandar os nossos problemas. Na verdade, a partir do momento que a gente se conecta a Deus e faz essa ligação a Ele, o que Ele espera de nós? Que nós não só possamos ir a Ele como um Pai, mas que nós tenhamos a nossa consciência limpa diante das ações que a gente tem com os nossos irmãos, porque o Pai não quer ver os filhos brigarem. Então que nós tenhamos essa concepção de que antes de fazer qualquer sacrifício, o sacrifício que Ele quer é outro. É o que nós vamos estudar hoje. O amor de Deus, o amor a Deus, aliás, e ao próximo, eles são inseparáveis. E aí eles constituem apenas um único mandamento, não é mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então quem guarda rancor
do nosso semelhante, ele encontra-se automaticamente afastado de Deus. Deixai a vossa dádiva junto ao altar e vá se reconciliar com ele. Vamos para o item 8. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos. Que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros e que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece mais as prendas materiais, pois ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo a sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua prece será levada aos anjos, aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Então, qual que é o sacrifício mais agradável a Deus? É aquele que o homem faz do próprio ressentimento. Ao se aproximar daquele que o ofendeu, que o injuriou, que o caluniou, isso é um ato de humildade, é um ato de amor, é um ato de mudança. Esse é o sacrifício que Deus quer de nós. Ele não quer que nós façamos coisas para Ele. Ele quer que façamos coisas para nós e automaticamente para os nossos irmãos. Então, antes de se apresentar a Deus, que nós mereçamos o perdão de quem quer que seja. Tendo esse perdão, além de o ato de pedir o perdão trazer a questão da humildade, ainda faz com que nós estejamos num status abaixo do pedestal, né? Menos orgulho, menos ego. E aí Jesus se oferece, se refere sempre à questão das oferendas, como está no texto, né? Porque os judeus tinham o hábito de oferecer coisas materiais, de levar coisas para o templo em prol, né, das suas necessidades, dos seus pedidos. Então, naquela época, haviam aqueles sacrifícios. Se sacrificava um animal, mas num passado mais distante ainda da era de Cristo, se sacrificava pessoas. Aliás, na época de Cristo, quase que isso também, né? Não era bem um sacrifício colocar os cristãos numa arena, era mais por diversão, mas o cristão muitas vezes se sacrificou, né? Ele cumpriu o ato de sacrifício em nome de alguma coisa. Nos dias de hoje nós ainda oferecemos sacrifícios? Falando como espíritas, não. Conhecedores, né, do mundo invisível, conhecedores da reencarnação, não deveríamos ou não precisaríamos, mas nós ainda somos muito materiais, muito materialistas. Nós viemos de culturas religiosas em que nós muitas vezes fizemos esse sacrifício, a nossa família fazia determinados sacrifícios, nós mesmos em outras encarnações talvez. Então assim, a gente tem a questão desse sacrifício ainda muito comum na nossa sociedade, né? Na sociedade da fé cristã,
como os protestantes, os católicos, eles têm muito ainda essa questão do sacrifício. O espírita tem a questão do sacrifício? Não deveria, não precisaria. Mas, como eu disse, né, por essa questão cultural, ainda se traz bastante. Por exemplo, quando os católicos realizam romarias, né, um esforço de autopenitência, orar por muito tempo de joelhos, é como se eu estivesse pagando ali, né, parte dos meus pecados, mas de que adianta eu realizar essas ações e estar de mal com alguém? Deus não quer isso. Deus prefere que você vá lá, reconcilia com o seu irmão, e isso vai trazer a satisfação, né? Fazer promessa, verdade, Mila. Muito bem, a Camila lembrou muito bem que fazer promessa também é uma forma. Então, assim, eu sempre vejo, quando eu vejo alguém fazer uma promessa para São Longuinho ou determinadas outras promessas, eu falo assim, a pessoa está fazendo promessa para ela mesma, na maioria das vezes. Então, se eu estou doente e faço uma promessa, a promessa normalmente é para fazer o bem, ou para ela ou para alguém. Não é verdade? Então, assim, é como se fosse uma barganha com Deus a promessa. Olha, eu vou fazer tal coisa, vou deixar de comer chocolate durante 1 ano, e deixar de comer chocolate é uma coisa saudável se a gente for ver. Eu já vou estar ganhando fazendo isso. Se eu deixar de comer chocolate, eu preciso, sei lá, passar no vestibular. Uma coisa bem banal, né? bem material. Então, assim, eu estou fazendo 2 trocas para o meu bem. É bem curioso essa questão da promessa. Não são todas as promessas que são assim, né? Mas muitas delas acabam levando para esse caminho. Então, tudo isso que a gente traz faz parte das ofertas, das oferendas que nós ainda levamos a Deus nos dias de hoje. Tem uma colocação legal aqui: o cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas é curioso que justamente o cristão é quem continua fazendo essas ofertas. E por que é tão difícil a gente se reconciliar com o nosso irmão? E isso a gente já trouxe um pouco no estudo da semana passada, né? Semana passada nós falamos justamente sobre reconciliação com os nossos adversários. Aqui ele fala com os nossos adversários, e aqui no sacrifício mais agradável a Deus, ele não fala adversários, ele fala irmãos. Então ele acaba abrangendo não só as pessoas que a gente tem rusgas, mas as pessoas no modo geral, que convivem com a gente no dia a dia, e que por acaso a gente acaba, né, criando pequenas tretinhas. E aí ele traz que, por que a dificuldade é grande? Porque exige uma palavra chamada renúncia. A gente tem que renunciar, ser desprendido, trazer a humildade. São as virtudes que vão, de fato, ser contra o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que nós carregamos em nós e que nós falamos tanto na semana passada, né? De termos a razão, vou discutir até a pessoa ser convertida, mas isso não acontece tanto hoje em dia, né? Porque nós já temos as nossas convicções. Então, se a pessoa não quiser mudar, não sou eu que vou ficar brigando com ela para ela se transformar, né? Talvez ela precisar vivenciar determinadas situações e entender que ela precisa mudar a sua forma de viver, o seu comportamento. Então, que no nosso dia a dia nós sejamos sempre operários da harmonia. Olha que bonito, operários da harmonia e da concórdia. Que a gente possa remover os desentendimentos, eliminar os rancores e assim, devagarzinho, construir paz ao nosso redor. E se esse nosso irmão estiver longe, e se ele não estiver próximo de nós, que nós, como também falamos semana passada, que nós possamos orar por ele, né? Essa oração pelo seu bem-estar, pela sua felicidade, pela sua paz, pelo seu progresso, sendo de coração, essa oração vai ser alcançada, não existe distância para a prece. E aí eu trouxe uma pergunta hoje no Instagram, bem legal, que é o fato de nos recolhermos em prece, num templo religioso ou em outro lugar qualquer, nos aproxima de Deus? Eu vou trazer o resultado daqui a pouco, mas antes eu vou ler
o que a Fran escreveu aqui. A Fran colocou: fui ensinada desde cedo a fazer jejum. Jejum é uma outra forma, né? Mas não fluía, pois na praia das orações só estava só pensando na hora das orações, ela só pensava em comer. Aí é difícil, né? Aí é difícil. Mas você vê, a gente tem, você precisa jejuar para purificar o seu corpo, né? Mas aí você não vai estar alimentando a sua máquina, alimentando fisicamente, que você precisa alimentar a máquina para sobreviver, e vai estar enfraquecendo ela e não necessariamente vai estar se purificando com Deus. Olha que curioso. E a gente não vai estar, essa conexão ela vai acontecer, mas ela não vai talvez surtir os efeitos que nós gostaríamos. Aí eu vou trazer aqui o resultado. O Instagram mudou tudo aqui, ó, já me perdi. Deixa eu ver se consigo trazer a imagem. Eu acho que não, hein? Acho que a ferramenta ali de trazer o print sumiu. Perdi mesmo. Ah, que pena. Bem, o Instagram matou aqui a ferramenta de trazer imagem. Só que estava legal. Bem, vamos lá. Então vou trazer primeiro o resultado. Acho que eu vou copiar aqui do computador. Não vou mostrar para vocês, mas eu vou tentar buscar aqui no computador. A maioria das pessoas, eu coloquei as opções lá: sim, não e nem sempre, né? Então o fato de nos recolhermos em prece num templo religioso ou em outro lugar qualquer, ele nos aproxima a Deus. Aí tinha lá: sim, não e nem sempre. A maioria das pessoas respondeu como sim. A maioria das pessoas respondeu como sim. Agora deixa eu achar os stories aqui. Achei. Será que consigo a resposta? Não vou conseguir aqui. Paciência. E a resposta certa seria nem sempre. Por quê? Não é o ato em si de fazer a prece que nos aproxima simplesmente de Deus, mas sim os sentimentos que nós carregamos na nossa oração. A gente no grupo de estudo do Livro dos Espíritos sempre falou bastante sobre prece na semana passada, né? E os Espíritos deixam bem claro que a prece, a melhor prece, a que mais agrada a Deus é aquela de coração, né? Aquela que se você fechar o olho e falar obrigado Deus pelo dia de hoje, é a melhor prece que você pode fazer se você estiver colocando muito coração nela, colocando atenção, sentimento. Muito mais do que você falar e recitar uma prece de 10, 15, 20 minutos. E só falar aquilo da boca para fora. Então, quando nós podemos estar no centro espírita, nós podemos estar na nossa casa, nós podemos estar aqui nesse momento, fazendo uma oração, pedindo por alguém, mas só com o corpo aqui. Nossa cabeça está em outro lugar. Nós podemos estar pedindo para as coisas acontecerem, mas nós não estamos conectados. Nosso coração não está ali. E aí, por isso que a resposta correta é o nem sempre. Então a gente tem que, quando tem esse momento de conexão, tentar estar 100% doado. Porque, como eu gosto sempre de dizer, na maioria da semana, do dia, a gente esquece um pouco de Deus. A gente esquece porque é tanta correria, né? A gente levanta, se troca, vai tomar um café, já vai para o trabalho, tem trânsito, tem transporte público. Aí lá no trabalho não para, correria o dia inteiro, dor de cabeça, para comer, vai dormir e aí o dia foi embora. E a gente acabou esquecendo dessa conexão. Então, por isso que a espiritualidade fala que é tão importante esse momento. A Carol falou que ainda faz jejum na quaresma de carne vermelha. Exatamente, cultural, é um hábito, né? A pessoa vem do catolicismo, é muito natural e ela se sente bem fazendo isso. Para ela é importante, tem um significado. Eu uma vez, não me critique, uma vez eu estava no McDonald's de um shopping, eu nem percebi que estava todo mundo comendo McFish. E pedi um Big Mac, acho, sei lá. E todo mundo ficou olhando, porque as caixinhas são diferentes, né? E ficou todo mundo olhando. Eu, como bom espírita, que nunca passou por outra religião, totalmente ignorante, só fui perceber depois. Mas
as pessoas até veem, né, com um certo desrespeito e tudo mais. E é justamente o que a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Eu, como espírita, não pratico rituais, não pratico jejum, não pratico determinadas... não pratico rituais, é mentira, né? Estamos fazendo o evangelho semanal, não deixa de ser um ritual. Mas não praticamos determinadas ações, né? Procissões, romarias, ofertas, oferendas, e que nós entendamos qual é o motivo que leva aquela pessoa a fazer isso. E é o mais importante de tudo, né? Se aquilo faz bem para ela, se ela se sente bem fazendo aquilo, traz essa conexão tão importante, ela continue fazendo. Precisa? Não precisa, mas isso não importa nesse momento, porque nós ainda vivemos um mundo muito material, muito materialista, que essas coisinhas a gente ainda precisa fazer para se sentir bem, natural. Então que a gente não se sinta nem culpado por fazer e nem culpado por não fazer, e que a gente também deixa o outro tocar a vida dele, que não é responsabilidade nossa cuidar, né, do que o outro faz ou deixa de fazer. Aí eu trouxe um monte de uns textos bem legais que eu achei, mas eu vou trazer algumas palavrinhas antes. Então, assim, duas lições que esse texto nos traz, né? Que normalmente essa oferta no passado, ela traz alguns sentimentos, ela traz sentimentos e no passado não, né? Quando a gente faz uma oferta, a gente tem a oferta material e a gente tem uma oferta moral. Então, quando a gente oferece alguma coisa, quando a gente coloca alguma coisa em prol, e quando eu digo uma coisa de material, eu estou fazendo esse sacrifício material. Autopenitência, fazer uma procissão, orar de joelho, jejum. E também tem essa questão do sacrifício moral, aquele que a gente coloca, por exemplo, a própria vida em risco em prol de alguém. Os cristãos, como eu trouxe na prece de abertura, fizeram um sacrifício moral? Fizeram. Eles acreditavam tanto naquela questão que eles defendiam, a bandeira do Cristo, que eles acabaram morrendo por aquilo. Jesus, quando morreu, se fala bastante do sacrifício de Jesus, né? Jesus fez um sacrifício por quem? Ou pelo quê? Jesus morreu por nós? As outras religiões gostam de dizer bastante, né? Que Jesus morreu por nós. Morreu por nós ou morreu para nós? Para nos deixar o seu exemplo. Porque, vamos pensar assim, se Jesus não tivesse feito esse sacrifício, para os próprios apóstolos, inclusive, a grande lição, né? De quem estava ali. Hoje a gente apenas bebe dessa água, mas os primeiros que viram, que vivenciaram, que pegaram esse exemplo para si foram os próprios apóstolos. Então, assim, aquilo mexeu tanto com eles, imagine a força. Não era uma coisa comum você se sacrificar, não era uma coisa comum você colocar a sua vida, ofertar a sua vida em prol de um bem. Imagina, já se vivia tão pouco naquela época, né? Média de vida de 30, 40 anos. Ainda mais você colocar a sua vida à disposição. Então, assim, é bem legal a gente perceber essa diferença desses tipos de sacrifícios. Nós continuamos fazendo sacrifícios, mesmo como espíritas, mas que esses sacrifícios sejam morais e não materiais. Tem um outro sacrifício material também que leva no final a um sacrifício moral. Quer dizer, nem sempre, né? Ele é muito mais moral do que material. Uma mãe que deixa de comer para o próprio filho, ela não está fazendo um sacrifício ali, está deixando um exemplo para a criança ou para as pessoas que estão próximas dela. Então, a gente tem que ter essa atenção de que nós ainda fazemos sacrifício. Por isso que o sacrifício qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Não está falando que o sacrifício a Deus não pode. Está perguntando qual que é o mais agradável. O mais agradável é o moral e não o material. Então a gente tem que entender a quem a gente vai, o exemplo que vai trazer esse sacrifício que a gente vai fazer, né? A gente pode estar no nosso ambiente de trabalho e
sei lá, vai ser sorteado para os funcionários um bem material que eu já possuo. Uma televisão, vou dar um exemplo. Se eu já possuo, sei lá, 2 televisões, ou mesmo que eu tenha uma, e sei que eu tenho um colega ali que não tem nenhuma, por que eu vou entrar, né, nessa chance de ganhar? Mesmo que eu ganhe, que eu possa doar para ele depois, mas eu posso abrir mão e deixar uma oportunidade maior para ele. É um sacrifício moral. Não é um sacrifício para Deus, né? Não é um sacrifício a Deus, mas eu deixo ali um exemplo. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ver aquilo com outros olhos. Achei um texto bacana aqui do Raul Teixeira. Eu pesquei bastante coisa legal. Primeiro eu vou trazer do Camille Flammarion, que está aqui na minha camisa inclusive, de um livro chamado A Pluralidade dos Mundos Habitados. Ele fala que existem 2 tipos de... tem uma filosofia chamada filosofia das sensações. E ela, em poucas palavras, parte do seguinte fato: que existe a sensação agradável e a penosa. A primeira, a gente tem que sempre procurar a primeira, que é a agradável, e evitar a segunda, que é a penosa. Ele recorda que o homem tem por instinto, primeiro instinto, desejar o prazer. E é verdade, né? A questão do instinto é buscar o prazer, qualquer que seja. Prazer físico, prazer intelectual e o prazer moral. Essa filosofia das sensações, ela ensina que o bom entendimento da vida consiste em procurar a maior quantidade de prazer possível durante um certo tempo, ou seja, a felicidade, então, que é efêmera, né? E que a sabedoria mais bem compreendida é aquela que nos permite alcançar esse objetivo. Então, que a gente consiga perdurar o maior tempo essa felicidade, mesmo ao preço de renúncias passageiras e prudentes sacrifícios. Então, quando a gente faz coisas que a gente gosta, que nos trazem prazer, a gente vai fazer isso com muita vontade. Aí tem essa questão física, ou intelectual, né, que mexe com nossa inteligência, explora ela, e a moral, que é esse exemplo que a gente traz, né? Então a gente vai fazer uma ação social, onde a gente vai arrecadar alimentos agora no Natal. Na hora que eu vejo aquelas pessoas felizes, satisfeitas, chorando por terem alimento ali, eu estou satisfazendo uma sensação que é esse prazer moral. E para que eu pudesse fazer essa ação, eu dediquei tempo. E esse tempo veio da onde? Muitas vezes de renúncias que nós fazemos. Então eu trouxe de uma coisa boa, mas ela pode vir de coisas ruins também. Tem gente que tem prazer em fazer coisas ruins. Só que a gente sabe que o preço disso é alto. Então, nesse sistema, Flammarion diz que a felicidade pessoal é o propósito da vida. E o interesse, o único motivo de todas as nossas ações. Os sacrifícios, então, afinal, podem ser bons. E aí a gente lembra, né, desse sacrifício de Jesus, dos apóstolos, que são exemplares. Camilo, né, numa psicografia feita por Raul Teixeira, no livro chamado Correnteza de Luz, traz o seguinte: através da capacidade absortiva, o perispírito consegue assimilar essências materiais finas, fluídicas, encharcando-se com elas ou penetrando-se de fluidos espirituais, os mais diferenciados que oferecem ao espírito. E temporariamente essas sensações, as sensações, como se estivessem encarnados. Então ele está falando que desencarnados, através dos fluidos, eles acabam sentindo essas sensações como se estivessem encarnados. Isso por estarem talvez muito materializados ainda. E é exatamente por esse motivo que entidades desencarnadas, ainda em estágios grosseiros de evolução, exigem dos que se põem em suas faixas vibratórias. Então, assim, aquelas pessoas que comem muito, que bebem muito para sua própria satisfação pessoal, colocam às vezes até como recompensa, pagamento para as ajudas que vão prestar. Então, quando eu vou fazer lá uma oferenda e vou colocar um prato de comida, olha que louco.
Quando eu vou colocar, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas quando você coloca uma oferenda para um espírito, com bebida, com comida, de fato, o espírito desencarnado ele vai absorver as energias daqueles, os fluidos, né, as essências daqueles fluidos e vão se alimentar daquilo. Não como matéria, né, não como matéria, mas eles vão... Por isso que se faz essas ofertas na Umbanda, a gente vê, né, nas encruzilhadas, por isso que se faz esse tipo de oferta, porque alguns espíritos ainda absorvem essas energias. E aí, claro, tem aqueles que usam para o bem e, claro, também os que usam para o mal. Então, são trocas, né? Então, eu vou colocar uma oferenda em troca de alguma coisa. É muito curioso a gente ter essa percepção também. A Joana, num livro chamado Florações Evangélicas, fala o seguinte: nós somos constantemente convidados para a vida fácil, de fazer o bem, de que fazer o bem não nos dá vantagens financeiras, não nos dá vantagens profissionais, nos farão convites para uma vida de felicidades fazer o bem. Não teremos as futilidades, os prazeres. A nossa encarnação ela não é só um clube de férias, regado a sol, bebida, os prazeres. Então, assim, as pessoas vão chegar com essas facilidades, vão falar que existe dinheiro fácil, de que existe uma vida boa, mas quando a gente aceita isso e cai em si, a gente percebe que tudo não passou de mera ilusão, né? De fascinação, de um sonho, e que nós vamos aí, a partir desse momento, precisar tirar o atraso das escolhas que nós temos. E aí nós teremos arrependimento, vários sentimentos que vão precisar fazer o quê? Nós vamos ter que fazer o quê? Sacrifícios. Vamos ter que escolher uma coisa em detrimento de outra porque as minhas primeiras escolhas não foram lá muito boas. Então o que ela recomenda pra gente? Que a gente se sacrifique antes. Faça esse sacrifício antes para que depois, a gente não cedendo ao mal, né? Nós não vamos ficar à mercê das vaidades, das superstições. Nós teremos muito mais paz e mais harmonia interior. Achei muito bonito esse trecho que ela acaba trazendo essa reflexão sábia, porque a gente, através das nossas escolhas, muitas vezes acabamos se arrependendo depois do que a gente faz, e aí a gente se sacrifica pelo tempo perdido. O sacrifício pode vir nessa encarnação, pode vir na próxima também, né? Vai depender das situações que nós vamos vivenciar e as oportunidades que a gente vai ter novamente, né? Isso é muito rico. Uma outra coisa legal também em relação ao sacrifício, para a gente finalizar, é que a gente às vezes, como cristão, se coloca demais a Deus. A gente tem períodos da nossa vida que a gente se dedica demais ao centro espírita, né? Que a gente é muito espírita, é muito cristão, né? Então, está envolvido em todos os cursos, todos os estudos, a gente está envolvido em todas as caravanas, qualquer ação social, a gente pode contar comigo, sabe que a gente é pau para toda obra. Só que, vamos colocar lá, qual que é o sacrifício mais agradável a Deus? Será que é esse desgaste que nós temos? Porque fazendo isso, nós estaremos também desgastando o nosso físico, né? Desgastando o nosso corpo, a nossa saúde. É isso que Deus quer? Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Está tudo bem com o meu irmão na minha casa, que adianta eu passar horas no centro espírita e na minha casa eu chego ao inferno? Passar fazendo horas de live aqui, pregando e falando do Evangelho e tratar mal as pessoas que convivem comigo, ou destratar, ou não ouvir as pessoas que precisam. Deus quer que nós auxiliemos essas criaturas, que nós possamos mudar a vida delas. Que, claro, automaticamente nós vamos mudar a nossa. Mas é isso que Ele quer. Ele não quer que a gente simplesmente se entregue a Ele. Ele quer que a gente se entregue para nós e para os outros.
fazendo isso, automaticamente nós estaremos fazendo sacrifícios a Deus. Porque é difícil a gente mudar. Fazer coisas materiais ali é simples. Né? Qualquer promessinha ali que eu preciso fazer, eu resolvo. Mas a hora que eu preciso botar a mão na massa, tirar aqueles sentimentos ruins que eu tenho em relação a algumas pessoas, isso é difícil, mas esse é o que vale. Tem um rapaz no meu trabalho que as pessoas passam, ele já cria rótulos para as pessoas, né? Cria uma série de apelidos, de rótulos. A gente nem sabe se aquelas criaturas, obviamente, vão gostar daquilo. Muito provável que não. Se elas descobrem aquilo, que clima que eu estou criando? Clima de amizade? Não, né? Se eu estou criando figuras que não representam aquela pessoa, naturalmente ela não vai gostar. Então, assim, que a gente já pense antes de fazer os nossos atos. Que a gente realize sacrifício, e pensar antes é um sacrifício também. Porque exige um trabalho nosso de autoconhecimento, de prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, de prestar atenção nas nossas atitudes previamente, e fazem com que na hora H a gente não falhe. Como a gente um dia já falhou, ou como várias outras vezes a gente já falhou. Mas dessa vez eu não vou errar mais. Esse tiro eu não vou dar mais no meu próprio pé. E aí a gente vai estar em paz conosco, harmonizado, em paz com Deus também. Certo? Então é isso. Semana que vem a gente vai falar sobre o argueiro e a trave no olho, que é o famoso ver o defeito dos outros e não ver o nosso. Eita, esse pega, viu? Esse pega. E depois tem outro ainda, né? Eu não julguei para não ser desjulgado. É só tiro, porrada e bomba aqui. Esse capítulo é ótimo, é só cutucando as nossas feridas mesmo, né? E é isso, gente. Ao longo da semana eu vou trazendo mais postagens sobre o assunto, mais reflexões, e a gente vai que nem formiguinha, né? Vai bem devagarzinho, tentando fazer o nosso melhor. Então vamos fazer as nossas vibrações, sempre concentrados, né? Levando os nossos pensamentos para Deus e para que aquelas palavras que eu falo não sejam simplesmente só palavras, né? De fato, elas possam estar carregadas de energia, de sentimento, das melhores vibrações. Então, convido a todos para que, mais uma vez, se sentem confortavelmente. Que nesse momento possamos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos e que consigamos colocar todos os nossos melhores sentimentos em vibração, nosso amor, nosso carinho, energias positivas, e vamos vibrando pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, por aqueles que vivem em guerras, conflitos, Oriente Médio, pessoas que passam fome na África, em todos os lugares do mundo. Vamos vibrando pelo Brasil, por essa pátria bendita, gratos por estarmos nela, vibrando pelo seu povo, pelos seus governantes, que as decisões em prol da sociedade sejam transformadoras, sempre pensando no melhor de todos. Vibremos por aquelas criaturas que vivem nas ruas, não têm onde dormir, não têm o que comer, estão ao relento, pelos doentes. Vibremos pelos que estão doentes nas suas casas, nos hospitais,
as crianças nos orfanatos. Vibremos pelos encarcerados. Vibremos também aos idosos nos asilos. Vibremos aquelas criaturas que estão doentes, ainda nos hospitais, por conta da Covid, aqueles que se recuperaram, os irmãos que desencarnaram, seus familiares, os profissionais da saúde. Vibremos pelos irmãos que não puderam estar neste Evangelho nessa noite. E vibremos para que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam colocar os fluidos necessários nas nossas águas, para o nosso bem-estar material, físico, e que nós possamos, ao longo dessa noite, ter a nossa energia recarregada para mais uma semana, fortalecida. E assim agradecemos ao Pai, mais uma vez, por estarmos reunidos, pedindo a Ele que cuide de nós, nos proteja, que nós possamos manter essa boa energia, essa boa vibração, nos envolvendo e nos protegendo ao longo dessa semana, sempre atentos aos nossos comentários, aos nossos pensamentos e principalmente às nossas ações. E assim encerramos esse Evangelho, dizendo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. E que assim seja. Espero que todos estejam bem. Desejo uma ótima noite para todo mundo. O Evangelho vai ficar salvo aqui no Instagram. Depois eu mando lá para o YouTube. E que vocês possam encaminhar para quem tiver a necessidade da palavra. Certo? Beijo no coração de todo mundo. Bom descanso e até a próxima semana.